Olá pessoal, dando continuidade à nossa matéria de manutenção, no módulo 2 agora na unidade 1, eu trouxe para vocês uma coisa que eu julgo interessante, tirando um pouco fora aquela teoria que a gente viu no módulo 1, que era a manutenção preventiva, preditiva, corretiva. Então eu trouxe para vocês uma parte da manutenção um pouco mais prática, que envolve os elementos de máquinas, maquinário. Então vamos lá. No nosso primeiro slide a gente tem falando sobre alinhamentos de máquina. Observe bem esses dois equipamentos aí em preto e amarelo. São dois equipamentos que você coloca dentro na parte externa, não dentro, mas na parte externa dos eixos dos equipamentos que você quer alinhar. No caso você pode ter um motor elétrico e uma bomba. Então você precisa alinhar o eixo da bomba com o eixo do motor elétrico. Então você faz esse alinhamento a laser. Essa primeira figura que eu trago para vocês é um alinhamento a laser. Nós vamos falar mais na frente sobre isso. Então, o que é o desalinhamento de máquina? No nosso próximo slide vocês já podem ver uma representação com uma linha tracejada vermelha. É uma divergência de linhas de centro de rotação comum durante a operação de uma máquina. Então, se essa divergência existir entre o eixo de uma máquina e o outra, você não consegue um alinhamento perfeito. Então, nós vamos ver 3 métodos aqui mais à frente que vão explicar quais são as alternativas que a gente tem para esse alinhamento. Quais os benefícios que esse alinhamento de eixos traz? Primeiro, redução de vibrações. Você com um eixo desalinhado ao outro, você tem muita vibração. Economia de energia, redução de desgaste mecânico, aumento da capacidade de produção. Se você tem um equipamento bem alinhado, você vai ter um equipamento rodando com a performance boa e produzindo bem o produto final que ela está destinada. Melhoria da qualidade do produto. Se você tem um equipamento correto, funcionando corretamente, você vai ter um produto de qualidade. Os benefícios que o alinhamento de eixos traz. Estudos dos últimos 10 anos indicam que 50% de todas as paradas de máquinas são relacionadas a alinhamento deficiente. Olha para vocês verem, metade de todas as paradas de máquinas são feitas e se percebe que a causa dessa parada foi ocasionada por um desalinhamento existente entre um equipamento e outro. Algumas das pesquisas indicam que até 90% dessas máquinas funcionam fora das tolerâncias de alinhamentos recomendados. Então você vê um índice muito alto. Então é observado isso na indústria, esse desalinhamento entre eixos. Então o que fazer para que isso não ocorra? Vamos ver aqui um outro tipo de problema que eu trouxe para vocês, que são os 4 maiores fatores que no caso do desalinhamento de eixos ocorrem as paradas por quebra de rolamento. Esses rolamentos não chegam à vida útil calculada. Primeiramente, você pode ter aqui 14% do fator contaminação. Geralmente, são locais muito úmidos, onde você tem a presença de água, onde você tem a ocorrência de corrosão dos rolamentos. Então, essa corrosão ocorre a quebra do rolamento precocemente. 16% é a questão de montagem. Você, ao montar um rolamento de forma incorreta, você tem 16% das quebras ocorrem por causa de montagem errada. Já disse anteriormente no módulo 1 que você tem rolamentos que custam um preço muito alto, podendo chegar a R$10.000. Rolamentos de britadores chegam a esse preço. Então, todo cuidado com a montagem é bem quisto. 34% das quebras de rolamentos ocorrem por vibração.
Então é aquele problema que eu havia dito antes, que é o desalinhamento de eixos. Então 34% de vibrações nos equipamentos colaboram para 34% das quebras de rolamentos por vibração. Agora, o índice que mais tem contribuído para quebras de rolamentos, para não chegarem a toda a sua vida útil calculada, é a lubrificação. Isso ocorre demais na indústria, pessoal. Então, 36% das quebras ocorrem por causa de falha na lubrificação. E essa falha na lubrificação, ela ocorre por parte, principalmente, de falhas do seu manutentor, que é no caso um lubrificador que não obedece às etapas, os períodos de lubrificação desse equipamento, ou até mesmo por falha do operador que poderia estar contribuindo para a lubrificação do seu equipamento, tá? No nosso próximo slide, a gente vai ver que os desgastes mecânicos dos rolamentos. Dobra-se a carga aplicada em um rolamento e tem-se uma redução de 1/8 da vida calculada. Para vocês verem que não basta você ter um equipamento em boas condições de uso, você também não pode exagerar na carga para que aquele equipamento foi projetado. Então, à medida que você dobra a carga no equipamento, 1/8 da vida calculada dos rolamentos já cai. Então eu trouxe para vocês uma fórmula simples que geralmente vem em catálogos de fornecedores de rolamento, fabricantes, como a SKF, tá? Então essa fórmula aqui, vocês podem observar que existe a possibilidade de você calcular a vida útil de um rolamento. Aqui essa fórmula repete, que é o LC sobre P elevado ao cubo. O que significa cada letra dessa fórmula, né? O L significa a vida nominal, o P é a carga no rolamento equivalente e o C é a capacidade de carga básica dinâmica. Por último aqui também existe uma fórmula que você pode calcular a vida nominal em horas de um rolamento de esferas. Manutenção na qualidade do produto. Redução dos níveis de vibração reduzem cargas nos componentes mecânicos, o que impacta positivamente na qualidade do produto. Então, pessoal, vibração não é bem vista. Se você consegue reduzir essa vibração, você tem lá na ponta um grande ganho, que é a qualidade do seu produto, que o seu equipamento produz. Um bom alinhamento melhora a qualidade dos processos como papel, aço, filmes plásticos, usinagem, etc. Então, pessoal, todos os equipamentos que produzem esses produtos geralmente são formados por cilindros, onde você tem mancais nas pontas desses cilindros, onde no interior desses mancais você tem rolamentos. Então, se você reduz a vibração, você tem um grande ganho com isso. Manutenção na qualidade do produto. Quais os problemas trazem com a queda de vibração você tem de impacto na qualidade do seu produto? A diminuição da vida útil do rolamento, aumento do desgaste de selos e acoplamentos, aumento de vibrações, aumento de ruído. Prestem atenção nesse item, pessoal. Aumento de ruído, você observa isso quando você tem um grande parceiro seu, o parceiro da manutenção, o melhor parceiro, a gente pode considerar o pessoal da produção. O operador daquela máquina, quando ele chega nela e escuta um barulho, um ruído diferente, se ele acionar a manutenção em tempo hábil, você pode ter uma parada muito menor do que se aquele ruído persistir e nada for feito. Aumento do consumo de energia, falhas nos eixos, resultando em paradas de máquinas não planejadas. É aquilo que eu disse para você. Tenha como parceiro o operador da máquina. Então você vai conseguir minimizar muitos problemas de manutenção nos equipamentos. Vamos para o próximo item, que é um tipo de método
para alinhamento de eixo. É o método convencional de alinhamento. É um método simples, onde você utiliza uma régua. Então, esse método, por ele ser simples, ele tem uma grande desvantagem, que é uma grande vantagem, que é a rapidez. Você consegue rapidamente fazer esse alinhamento. Mas qual que é a desvantagem? Você tem pouca precisão, tá? Um segundo método que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é um método feito por relógios comparadores. Você coloca um relógio comparador em cada eixo. Qual que é a vantagem deste método? Você consegue precisão. Mas qual que é a desvantagem? Demora muito tempo, pessoal. Demora muito tempo, e isso, dependendo da parada que você tem, do seu equipamento, o tempo é um fator importante. Então, o método de alinhamento de eixos por relógio comparador tem que ser avaliado se é conveniente neste caso. Agora sim, o terceiro método que eu trouxe para vocês de alinhamento de eixos é o método de alinhamento a laser. Prestem atenção, este alinhamento aqui, por ele ser um método mais preciso, ele envolve equipamentos mais caros. O que não é aconselhável, dependendo da empresa, ter esses equipamentos guardados dentro da empresa. É preferível você contratar uma empresa especializada nesse tipo de alinhamento, que o operador de manutenção vai vir, vai fazer o alinhamento para você e vai levar o equipamento dele embora. Você não precisa estar guardando esse equipamento ou estar fazendo um investimento alto para comprar esse equipamento. É um método, pessoal, que é o mais utilizado nas grandes indústrias. Por quê? Ele oferece só vantagem. A precisão dele é muito grande e a rapidez desse alinhamento também é muito grande. Então você tem feixes de luz de laser que você vai fazer um técnico especialista nisso, vai fazer um alinhamento das linhas, os feixes de luz do laser, aí você vai conseguir alinhar os dois eixos corretamente. Aqui eu trouxe para vocês quais os principais equipamentos, as principais aplicações do alinhamento de eixo. Você pode fazer um alinhamento de eixo em motores elétricos, turbinas, geradores, bombas, exaustores, ventiladores, compressores e redutores. Por último aqui, eu queria finalizar para vocês, eu trouxe uma figura aqui que cuide de sua manutenção para você não entrar pelo cano. Todas essas dicas, pessoal, a gente vai trazendo nas próximas unidades também, vocês vão ver que vai estar muito interessante, mas ninguém quer entrar pelo cano. Então fiquem atentos aí no estudo e bons estudos para vocês. Até a próxima!